restaurante escolhido. Não vou poder ficar gravando muito, o restaurante está muito cheio. Então vou só mostrar pra vocês meu prato. Tava doida pra comer um churrasco, gente. Doida. Então tô eu aqui comendo. Mas vamos falar sobre o Dia das Mães. Precisamos muito falar sobre o Dia das Mães. Tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acredito que vai ajudar muito e agregar muito na vida de muitas mães, principalmente as mães que foram mães novas ou que estão sendo mães bem novas. Vou terminar esse vídeo, quer dizer, eu vou começar esse vídeo, né? Porque na verdade eu mostrei pra vocês agora um pouquinho de como foi o meu dia ontem, no caso. Hoje eu tô gravando aqui em meio ao caos que está aqui em casa, como vocês podem ver. E eu quero falar um pouquinho de como que foi a minha vida quando eu descobri que eu fui mãe aos 15 anos. Na verdade, eu engravidei com 14 anos. Eu tinha um relacionamento real mesmo, porque eu namorava em casa e tudo mais. Mas eu era muito criança ainda. E quando eu me dei conta de que eu estava grávida, primeiro meu mundo caiu. O mundo caiu. Depois eu pensei, eu preciso de uma solução, tem que haver uma solução. Não posso ficar grávida. Pra quem sabe, entende, um pinga-letra, né? Então, a primeira decisão foi essa. E aí, só que eu era muito novinha, então o meu corpo rápido começou a demonstrar, né? Os seios crescerem, a barriga aparecer, porque não tinha. Então aí os vizinhos começaram a falar, porque de onde eu venho, eu acredito que vocês também, se estiverem aí na faixa etária de idade que eu ou antes, é daquela coisa assim, moro na rua que eu moro, todos os vizinhos me conhecem, me viram crescer e tudo mais. Então isso fazia com que os vizinhos sempre tomasse conta da minha vida, automaticamente. E quando eu engravidei, foi realmente isso que aconteceu. Então, foi difícil demais esse momento do início da gravidez. O meu pai descobriu, faltava um mês para os meus 15 anos. Meu pai estava organizando a minha festa. Tava faltando simplesmente um mês para o meu aniversário de 15 anos. E aí meu pai cancelou tudo, pegou o dinheiro e comprou o enxoval todo do meu filho. E ele falou assim, a partir de hoje eu perdi uma filha para ganhar um neto. Nossa, isso, gente, me doeu muito. Mas não é uma coisa que eu quero contar pra vocês pra falar que, nossa, que pai monstro e tal. Não. Pra quem me conhece sabe que a minha relação com meu pai é muito boa, não tenho problema nenhum, sabe? Com meu pai, graças a Deus, é maravilhosa. Só que eu sou filha única, há 24 anos atrás, imagina, nossa, que loucura pra ele, né? Hoje eu super entendo, porque hoje meu filho tem 23 anos. Então foi muito difícil pra mim, muito difícil. E assim, eu não era a menina que vivia por aí, que vivia... Não, gente, eu era bonitinha, quietinha, criada por vó, cabelinho amarradinho, sabe? Aquela coisinha assim, nananana. Era eu. Então, vocês imaginem. Vou ficar aqui muito confortável. Então, vocês imaginem como que não foi a situação da minha família. Foi bem difícil. Eu era a queridinha de todos, de verdade, dos meus tios, parte de mãe, de todo mundo. Então, foi um choque para todo mundo saber que eu estava grávida. E imagine pra mim, né, que não tinha noção de nada. Eles tinham noção, eu não tinha. Eu não tinha um pingo de noção da vida. Então, foi bem difícil, bem difícil. E daí o meu pensamento era só o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Eu só conseguia pensar nisso. Então, quando o Júnior começou a mexer, que eu ainda não sabia, né, que era Júnior, quando começou a mexer o neném, eu comecei a tentar falar com ele. Eu comecei a falar que, olha, eu sou sua mãe, se eu ficar chorando, você não liga não,
eu tô meio confusa, mas fica tranquilo que não é com você. Eu tentava falar essas coisas mesmo sem saber, sabe? Porque as pessoas falavam assim, meio que eu entrei num estado meio depressivo, só que antigamente não falavam que era depressão. Então eu chorava muito. Imagine, os hormônios de adolescente, com hormônio de gravidez, tudo junto. Então eu chorava muito, à toa. E aí todo mundo falava assim, não fica chorando não, porque o neném sente. Ah, então eu começava a falar pra ele, né? Ó, não sente não, não sente bobeira, hein, menino? Ó, menino, não fica sentindo nada não, hein? Mentira, hein? Tô sentindo aqui, hein? Não é nada contigo. Era assim que eu ficava falando com ele o tempo inteiro. E aí descobri que era um menino. Quando descobri que era menino, foi um mix de emoções, porque acho que primeiro a gente quer menina, sabe? Mas aí depois que eu descobri que era menino, cara, eu fiquei muito feliz, muito. Porque eu pensei assim, eu sou filha única, a minha mãe tem um sonho de ser mãe de um menino e não conseguiu. Então ele tá vindo pra somar, porque ele vai ser o xodó. Esse foi o meu pensamento. E, mais uma vez, na minha família, a partir de pai, sou eu e minha prima como netas. Então ele seria o primeiro sobrinho, o primeiro tudo. Então eu fiquei muito feliz com a vinda dele. Mesmo sem saber tudo que eu ia encarar, porque logo depois, né, veio toda a bomba de eu ter que encarar. Primeiro eu repeti de ano na escola, no meu primeiro ano, eu repeti. Professora queria tomar o filho de mim. Eu tive uma professora que ela queria o meu filho. Vocês têm noção do que é isso? Ela queria o meu filho. E depois que ele nasceu, foi o caos, né? O caos. Eu ainda fiquei com o pai dele por 5 anos. Mas eu era muito criança, eu era muito infantil, eu não sabia de nada, gente, literalmente nada. Então eu pensei, eu tenho que trabalhar, aí eu continuei fazendo unha, comecei, na verdade, de fato, assim, ó, peguei firme, falei, tem que trabalhar. Com 16 anos, com 17 anos, assim, 16 para 17, meu pai conseguiu meu primeiro emprego no salão. Meu pai que conseguiu pra mim, ele foi lá, ele que conversou com as donas, que se responsabilizou, porque eu era de menor, e aí eu comecei a trabalhar. Mas, na verdade, quando eu vi aquela criança, eu falei assim, gente, eu não sou nem capaz de cuidar de mim, imagine de uma criança. Meu primeiro pensamento foi esse. Mas eu lembro como se fosse hoje, aquela carinha igual um rato, me olhando e chorando, com fome o tempo inteiro, que ou criança pra sentir fome é filho menino, né? Ou criança pra ficar com o estômago vazio. Eu não sei pra onde vai o alimento quando essa criança se alimenta. Eu não sei. Porque eu fiquei seca depois da gravidez, tanto que essa criança queria mamar. E olha que eu só amamentei 1 mês. Porque não foi o suficiente pra ele, meu leite pedrou, e deu aquela loucura toda, né? Enfim, foi isso. E aí desde então é sempre eu e ele, sempre eu e ele. Minha avó, claro, meu pai, eu tive rede de apoio, graças a Deus, eu tive minha avó que sempre me apoiou, sempre. Minha avó não me abandonou 1 segundo da minha vida. Eu não posso dizer que minha avó me abandonou. Então era sempre eu e ela ali. Minha mãe, nossa, o que minha mãe não foi mãe, ela foi vó. Mas sabe aquelas vó que pega, fica, faz as besteiras com o neto e depois devolve? Essa era minha mãe. Nunca foi de pegar e de ficar muito tempo, não. Mas ela era avó do jeito dela, sabe? Mas a minha mente rodava muito. Eu lembro que no meu chá de bebê, vendaram os meus olhos, né, pra tentar descobrir as coisas e tal. Porque antigamente era assim. Olha, antigamente, eu me sinto uma velha falando antigamente. Que coisa, hein? Mas voltando. E aí, eu lembro que eu tava com os olhos vendados, tentando adivinhar os presentes, e eu só conseguia pensar o que seria daquela criança com 15 anos. Porque eu pensei assim, o meu pai não teve noção de quando eu nasci, que 15 anos depois ele seria avô. O que vai ser de mim? O que vai ser dele quando ele tiver 15 anos? Eu só conseguia pensar isso no meu chá de bebê, com 7 meses.
E isso marcou muito a minha vida. E desde então eu me preocupei muito com o futuro do meu filho, muito. Eu sempre quis que ele fosse um bom homem, que ele fosse trabalhador. E eu não sabia por onde começar, gente. Gente, eu não sabia. É loucura, sabe? Porque eu ficava assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou ensinar para esse menino que ele tem que trabalhar? Como que eu vou ensinar pra ele que ele tem que ter responsabilidade? Como que eu vou ensinar pra ele que quando ele casar, ele precisa ser fiel ao casamento, construir uma família? Como que eu vou dizer isso? Eu não sabia. Eu fui aprendendo com pessoas que chegaram na minha vida, aprendendo com os meus próprios erros, porque a gente erra. A gente que é mãe, a gente erra, a gente fica quieta, né? Fica caladinha, como se o erro só fosse... Não, ninguém pode saber que a gente errou. Então a gente erra, daqui a pouco vai lá e tenta consertar o erro, aí falou aquilo que não podia e tenta reverter aquilo que falou, porque não é bem assim, porque tava no desespero. Enfim, era assim. E eu nova, né? Então eu vivi muito isso. Graças a Deus, com o Júnior com 12 anos para 13, se eu não me engano, eu conheci meu marido. E aí, nossa, me ajudou muito, muito mesmo. Na fase mais difícil, né? Da pré-adolescência para adolescência. Então, meu marido me ajudou muito, muito. Foi loucura, de verdade. Olha, mas foi muito bom. E eu sempre falei que eu não queria ser mãe, sabe? Eu sempre falei que eu não queria ser mãe. Eu não sei que loucura foi aquela que me deu com 14 anos e que eu falei pro pai do meu filho, eu falei, eu quero engravidar, eu quero ter um filho seu. Não sei, só sei que eu falei, só sei que eu fiz. E foi o que eu fiz. Tive, né, um filho. A palavra tem poder, você toma muito cuidado. A palavra realmente tem poder. Porque muitas das coisas que eu falo na minha vida acontece. E eu tô sempre falando que eu vou ficar rica, né? Sempre falando, eu não falo nem mais que eu sou rica, gente. Porque rica eu já sou uma pessoa muito rica. Graças a Deus. Eu tenho pessoas que eu amo perto de mim. Eu tenho meu marido, eu tenho um casamento maravilhoso. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma profissão. Eu sou rica já, agora eu falo que eu quero ser milionária. Quero ser milionária, né? Que aí a gente aumenta o grau que estamos e eleva a conta bancária. Que a conta bancária, ela ainda não me entendeu. Mas eu tô sempre mostrando pra ela essa possibilidade, pra ela me entender. Mas vamos deixar isso para um próximo assunto, um próximo vídeo. Vamos voltar ao negócio de mãe. E aí eu não sei qual foi a sua dificuldade como mãe. Eu não sei qual foi o seu desespero como mãe. Mas o meu desespero como mãe era pensar no futuro do meu filho. Eu sempre me preocupava com o futuro dele. E olha, eu falo até hoje, eu me preocupo com o futuro dele. Hoje ele tem 23 anos e mesmo assim eu me preocupo com o futuro dele. É impressionante a minha preocupação com o futuro dele. E eu não sou uma pessoa ansiosa de querer o futuro. Não sou. Mas eu me preocupo de dar uma direção para ele entender o pós. Porque, por exemplo, com 17 ele vivia como se não houvesse amanhã. Então, se eu não mostrasse para ele uma realidade, ele ia querer ver dentro daquela realidade. Rio de Janeiro, realidade de menino de 17 anos, se não tiver uma direção, pai, mãe, gente, é fim, é caminho de vida errada. Então eu me preocupava muito com isso, muito. E esse foi o primeiro ano que a gente, assim, que nós ficamos longe. Primeiro ano. E por isso eu decidi fazer esse vídeo, porque foi um sentimento bem doido. Bem doido. Doido mesmo, porque eu sempre eu ensino esses princípios pra ele, sabe? Princípios de aniversário, que tem que estar com a pessoa que você ama no dia do aniversário dela, que tem que comemorar, que é mais um ciclo que tá se iniciando, um ciclo que tá se fechando. Datas comemorativas, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, tem que estar junto, tem que fazer acontecer. Então, esse ano passar sem ele foi desafiador. Foi bem desafiador. Porque eu me vi
na situação assim, caramba, eu não tô junto dele. A gente não vai marcar história esse ano de Dia das Mães. Então, eu chorei, óbvio. Vou chorar de novo? Provável. E aí, ele tá sem WhatsApp, fez uma declaração pra mim no Instagram, 2 na verdade. E uma foi que tá com saudade de mim, que não estava comigo. E a outra foi falando. E essa me chamou muita atenção. Porque foi ele falando que ele sempre me viu lutar, nunca me viu abaixar a cabeça. E todos os dias ele me via com um sorriso no rosto, forte. E isso mexeu muito comigo. Porque pra quem me conhece mesmo, sabe que eu sou essa pessoa. E eu não consigo ser diferente. Eu posso estar passando por qualquer problema, eu vou sorrir. Eu vou olhar o lado bom daquilo ali. Mas você não imagina que esse seu lado seja o lado que o seu filho tá vendo, sem você perceber. Você não imagina. Você só imagina que você precisa ser... Ai, gente, desculpa. Mas é isso. Mas você só imagina que você precisa ser forte pro seu filho. Então, assim, com 17 anos, o Júnior saiu de casa. E ele saiu de casa por uma briga nossa. Uma briga feia que nós tivemos, sabe? Discussão por bobeira. Mas aí ele me afrontou demais, adolescente. E aí eu falei que então ele ia embora. Eu deprimi, tentava não passar para as pessoas, mas eu fiquei muito mal nessa época, muito mal. Eu fazia terapia, então a terapia que me auxiliou bastante. Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz pro meu filho. Porque ele tá seguindo a asa dele, sabe? Ele criou a asa. E se ele estivesse junto comigo, talvez hoje ele poderia estar aqui no estado sem ser feliz. Porque ele teria que seguir os meus sonhos e não dele. E os nossos filhos, eles não podem seguir os nossos sonhos. Então foi muito difícil isso pra mim ontem, passar sem ele, ainda mais com essas declarações de amor que ele fez. Mas foi... Nossa, eu não tenho explicação pra dizer a palavra. Foi desafiador. Desafiador. E impressionante que ele fez... fizemos de tudo, né, pra eu estar lá. E ele ficou muito nervoso com algumas situações que aconteceram no nosso dia, de impossibilidade de eu ir pra lá. E ele ficava muito nervoso porque ele queria muito. Então foi um mix de emoções dele querer que eu estivesse e ele se sentindo na responsabilidade de que eu fosse pra lá, sabe? Então, gente, ser mãe é um bicho doido, né? A gente chora, a gente ri, a gente se emociona com bobeira. Bobeira que eu digo não é que seja uma coisa boba, mas são pequenos detalhes que a gente se emociona. É impressionante. E aí, como eu falei, eu não pensava em ser mãe. Não pensava e nunca quis. Foi essa palavra que eu soltei na época, essa frase, engravidei. Graças a Deus eu tenho o meu filho. Mas eu confesso, não tenho vontade de ter outro. Porque o que veio pra mim veio perfeito. O Júnior, ele me completa demais. Como mãe, ele me completa demais. Eu não tenho, assim, reclamações óbvias, né? Se a gente for falar de reclamação de filho, mano, o vídeo dá 2 horas e a gente ainda não acaba pra falar tudo que a gente quer falar deles. Mas isso é coisa de mãe. Mas eu não tenho, sabe? Exatidões. Eu só tenho a agradecer porque eu aprendo com ele, ele não sabe, mas eu aprendo muitas das vezes com ele. E eu sei que eu sou um espelho pra ele.
E isso me faz ser responsável a cada dia. Isso me faz ser responsável a cada dia. Ser um espelho pro meu filho. Então, quando eu penso em desistir, eu falo, eu não posso desistir. Porque se eu desistir, eu vou mostrar pra ele que ele também pode. Ele não pode desistir dos sonhos dele. Então, você que é mãe, eu não sei quantos filhos você tem, eu não sei em qual idade você foi mãe. Se você foi mãe nova também, com 15 anos, na adolescência, me conta aqui nos comentários, eu quero conversar com você, eu quero saber como que foi a sua experiência. E depois eu conto mais pra vocês como que foi exatamente toda a experiência, mas de imediato, né, foi bem isso tudo que eu vivi, sendo mãe nova, foi bem desafiador, mas ser mãe é um bicho doido, é um bicho doido demais. A gente vive cada coisa, a gente aprende cada coisa, a gente olha pra nossa vida e fala assim, cara, eu tô fazendo igual a minha mãe, cara, quantas vezes eu penso fazendo igual a minha avó. Mas é isso que a gente aprende. Mas eu amo ser mãe, de verdade, meu filho me completa. Não tenho vontade de ser mãe de novo, nada disso, graças a Deus. Mesmo se tivesse ocorrido isso, de eu ter sido mãe de novo, eu sei que seria o melhor pra mim. Não posso dizer que não, eu sei que seria o melhor pra mim, eu sei que Deus tem o melhor pra gente sempre. Mas em outro vídeo eu conto, pra isso não ficar muito longo, eu engravidei 3 vezes. Tá? Era pra eu ser mãe de 4 filhos. Isso não sou. Então não foi uma coisa de que não quero e nada aconteceu. Não, aconteceu muita coisa no meio do caminho, meu amor. Foram muitas lágrimas, foram muitos sonhos. E é isso. Nossa, mas é muito emocionante falar de como ser mãe, de como ser mãe do William. É desafiador, tá? Ser mãe desse menino. Mas eu falo que é desafiador ser mãe dele, mas eu tenho certeza que você que tá me ouvindo, que já é mãe, fala assim, é desafiador pra mim também. E eu sei disso, porque é desafiador pra gente. Mãe, ser mãe é desafiador. É um sentimento único, mas ao mesmo tempo é um desafio imenso que a gente enfrenta todos os dias. Todos os dias. E o meu pai sempre falou pra mim, filho criado, trabalho dobrado. E eu achava que não, eu achava que eu nunca dei trabalho, eu achava que eu nunca daria trabalho. Mas hoje eu vejo que é verdade. Porque eu sei que eu tô aqui e eles ficam preocupados comigo lá. Eu sei que minha sogra se preocupa porque o meu marido também é filho único. E a mesma coisa acontece, meu filho tá lá e eu tô preocupada com ele aqui. E é isso. E o filho vai pra escola, a gente se preocupa. O filho dá um espirro, a gente se preocupa. E é isso aí. E é ser mãe. Então eu sei que tá atrasado, que hoje é segunda-feira, pós Dia das Mães, mas eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Eu quero agradecer por você que tá aqui no meu canal. Sabe, né, que eu ainda tô de mudança. E eu ainda não sei pra onde vou. Mas eu acredito que essa semana já vai se resolver, que eu tô entrando em contato com alguns apartamentos aqui. Infelizmente eu não posso mostrar pra vocês, né, os apartamentos que eu entro, gente. Mas é isso. Mas eu vou contar pra vocês assim que aparecer, tá? Prometo. Eu venho aqui e conto. Se você gostou desse canal, desse vídeo, me conta o que você achou. Conta aqui nos comentários o que você tá achando. Como que é a sua experiência de ser mãe. Ser mãe de quantos? Me conta, eu quero conversar com você. Esse papo de ser mãe é muito legal, né? Vai além de tudo. Adorei. Me segue nas redes sociais, vou deixar aqui, Jessie Chaves Unhas. Todas as redes sociais você me encontra desse jeito aqui também. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!